com uma rabetola. Bom dia, como é que vocês estão? Espero que bem. Fora isso, espero que vocês estejam a postos, porque hoje vem a braba, que hoje a gente vai falar de algo que todos nós estamos nos queixando há muitos dias, que é calor, certo? E essa camisa foi presente de uma amiga mexicana. Então, né, ela tem um padrão bonito aqui. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, como sempre, se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós só conseguimos fazer esse trabalho com a frequência e a qualidade que vocês estão vendo por conta do Apoia-se. E se você quiser contribuir com o canal, o melhor canal é o Apoia-se, o melhor canal de contribuição é o Apoia-se, apoia.se/História Pública. Saibam que todos os recursos voltam para o canal, seja em remuneração dos profissionais que trabalham comigo, seja em qualidade técnica. E o dinheiro do George Soros não pingou na minha conta ainda. Caso alguém tenha notícias a respeito do dinheiro do George Soros, favor, direcionar pro meu Pix. Lança o feto de plástico. Oi, eu sou o Fetinho, seu amiguinho. E eu apareço quando os argumentos acabam. Pegar empréstimo e não pagar e lutar contra o capitalismo, é que o capitalismo vai lutar contra você rapidamente, né? Porque esse empréstimo vai ser cobrado de várias maneiras. O que precisa para acelerar a revolução no Brasil? Você se organizar. Tem alguma coisa vazando no seu mic que chama-se ventilador, porque tá muito quente. Abortilson, isso, exatamente. Certo? Vamos lá, então. Começando aqui com uma pauta que foi levantada pela menina Suede. Então, gente, vamos começar a trocar essa ideia? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um profissional de educação. Eu sou professor de formação, inclusive eu me formei em História para dar aula. Eu já tinha isso na minha cabeça. Muitas pessoas que acompanham meu canal dizem que eu tenho jeito de professor e não é à toa. Eu era professor e me formei para isso, né? Essa era a minha intenção. E enquanto eu estava na faculdade, principalmente fazendo a licenciatura, existia uma discussão muito presente, que era a discussão acerca de currículo. Principalmente depois que o novo ensino médio começou a entrar na pauta. E vocês já ouviram gente conservadora dizendo que o problema da escola é que ela não é atraente para os alunos? Para além da questão moral de hoje em dia a escola não é boa porque os alunos não respeitam e não têm disciplina, que é uma outra pauta que a gente pode abordar outro tempo, mas uma das coisas que vocês veem muito na boca da galera da direita é que se os alunos não tivessem aprendendo picho e breakdancing na escola, eles estariam muito mais interessados porque eles se veriam na escola. Inclusive, recentemente a gente até viu uns coaches mirins falando, o que eu vou fazer com Aristóteles? Eu quero aprender empreendedorismo e investimento. Inclusive, a própria justificativa do novo ensino médio era de que a evasão escolar era porque a escola não era atrativa e precisava de uma reforma no currículo para o aluno escolher o seu próprio caminho. Tem um vídeo aqui no canal a respeito do novo ensino médio mostrando que nem isso... Primeiro que essa coisa do currículo é mentira, né? Segundo, nem essa coisa de escolher o seu próprio caminho é verdade, porque no caso das escolas mais pobres, escolher o seu próprio caminho fica restrito ao caminho que tem. E geralmente o que tem é o único que tem. Na verdade, o que o novo ensino médio faz com as escolas é sonegação de conhecimento. Ele sonega o conhecimento para as escolas mais pobres e aprofunda cada vez mais a desigualdade entre escolas particulares e públicas. Caso vocês queiram ver análises mais profundas sobre o novo ensino médio, tem vários vídeos aqui no canal, porque a gente abordou isso desde antes até depois de ser aplicado. E uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre como essa coisa do currículo ser o problema é algo que não para em pé com 2 segundos de sala de aula. E para quem fala isso, se vocês se depararem com gente falando que o currículo é a causa da evasão escolar, etc., você já pode ter certeza de que a pessoa não põe os pés numa sala de aula desde que ela se formou na escola. Ela não põe os pés numa sala de aula desde o 3º ano do ensino médio da pessoa. Nunca se preocupou em ver. Hoje eu quero trazer uma das evidências disso. Deixa eu colocar aqui. 8 alunos passam mal por causa de calor em escola de Santa Maria. Informação é do Colégio Estadual Manuel Ribas. Casos aconteceram entre segunda, dia 24, e terça-feira, dia 25, quando temperaturas da cidade chegaram a 38,4 graus Celsius. Uma estudante foi levada à UPA. Vou ler um trechinho aqui da matéria. Na manhã de terça-feira, ao menos 3 estudantes foram retirados da sala de aula para o monitoramento devido ao mal-estar, segundo a instituição. O problema já havia acontecido no dia anterior, quando 5 adolescentes apresentaram sintomas como tontura, pressão baixa e mal-estar. A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul afirmou em nota que a escola recebeu 160 mil via Agiliza Educação, recurso que pode ser usado, por exemplo, para compra de ventiladores, ar-condicionado, bebedouros e reparos básicos. O colégio possui 20 salas de aula, mas 8 estão sem ar-condicionado funcionando. Na terça, a pasta anunciou que as aulas estão mantidas na rede estadual, mesmo após pedido do sindicato, que representa os professores estaduais, o CPERS, não sei como se pronuncia, pelo cancelamento das aulas devido à temperatura alta.
O Rio Grande do Sul passa por uma nova onda de calor nessa semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem chegar perto dos 40 graus Celsius em algumas regiões do estado. Bom, gente, como vocês podem ver, pô, realmente, né? Foda esse currículo escolar, né? Não dá mais pra aguentar esse currículo escolar. Você pode ver que as pessoas estão até desmaiando por causa do currículo. Imagina, a gente precisa de um itinerário formativo do novo ensino médio de como transformar suor em água potável ou biocombustível. Eu acho que o problema da evasão não é o calor, é a falta de disciplinas de itinerário de como lidar com esse calor. E não é só no Rio Grande do Sul, é que desse do Rio Grande do Sul foi muito patente, porque os sindicatos falaram que as aulas deveriam ser adiadas por conta do calor, tá? Mas agora a gente vai falar do lugar que eu estive no fim de semana e sofri o calor, inclusive. Alunos sofrem com calor extremo do Rio de Janeiro. Escolas adotam medidas para minimizar os danos em crianças e adolescentes. Bom, gente, se você já ouviu falar do Rio de Janeiro alguma vez, você já ouviu falar sobre como é quente pra caramba lá, né? E aí vocês imaginam como que são as escolas que não têm infraestrutura para lidar com uma onda de calor no Rio de Janeiro que já é quente normalmente, tá? Desde que o Rio de Janeiro passou a se encontrar em nível de calor 4, a cidade precisou se adaptar para evitar danos às pessoas. Nas escolas não foi diferente. Ações como suspensão das atividades ao ar livre e mudanças em horários foram tomadas. Porém, alguns pais de alunos ainda cobram para que colégios adotem mais atitudes. Sabe o que é isso, gente? É falta de projeto de vida. O projeto de vida vai te ensinar a matar um leão por dia, cara. Vai te ensinar a ser que nem a águia que arranca as penas e quebra o bico. Vai ser a lagosta que pá, a casca faz ela crescer e visão, tá ligado? É disso que a escola precisa. Não precisa de ar-condicionado, precisa de visão. Eu sei que a internet é meio alérgica à ironia, mas eu só tô sendo irônico aqui porque eu acho que é muito difícil as pessoas não entenderem o absurdo da situação, tá, gente? Isso tudo eu tô mostrando pra mostrar como o problema não é currículo. Não é a quantidade ou a maneira como as disciplinas estão sendo ministradas. Esse é um problema, mas é o último problema, tá? É muito mais importante uma escola com currículo clássico do século XIX até, só que as crianças não desmaiam de calor, do que o contrário. Do que um currículo todo virado pra matar um leão por dia das ideias com um calor de 49 graus numa sala de aula, gente. Pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que o problema da educação é multifacetado, ele não é um problema só, que vai ser resolvido de uma maneira só. Vocês sabem que subfinanciamento é um problema. Desvalorização de carreira de profissional é um problema. E eu não tô falando só de professor não, tá? Quando a gente fala de profissional da educação, é comunidade escolar. É todo mundo. Todo mundo. Porque se a faxineira não for, se a faxineira terceirizada não for, a escola não funciona direito. Então, o profissional da educação é todo mundo que trabalha para que a educação seja possível. Isso sem falar de uma coisa que nós, professores, sempre nos atentamos muito, que é as condições externas à escola. Porque não adianta você querer resolver o problema da educação só olhando da porta para dentro. A gente tem que olhar da porta para fora. Desemprego é um fator importante. Abandono parental, racismo, LGBTfobia, aquecimento global. Todos esses fatores afetam demais o ensino. Má alimentação em casa, gente. Se os pais dos alunos estão desempregados, a pressão para que ele contribua com a casa é muito maior. A pressão para que ele saia da escola e comece a trabalhar é muito maior. Se o estudante sofre racismo, sofre LGBTfobia, a chance dele se evadir da escola é muito maior. Todos esses fatores contribuem para que a evasão escolar no Brasil ainda seja muito preocupante, tá? E eu tô optando por mostrar isso aqui primeiro para vocês se atentarem em como esse calor que vocês estão sentindo afeta diferentes setores da sociedade, mas também porque isso aqui tende a piorar. Isso aqui tende a piorar. Então isso aqui precisa de uma solução imediata. Eu não preciso dizer para vocês que é difícil de aprender com o cérebro cozinhando. E é difícil ensinar também. E aí eu falei de algumas coisas que a direita costuma falar, como o problema da escola é disciplina, o problema é que tinha respeito na época. E uma das coisas que vocês vão escutar, inclusive da boca do próprio Bolsonaro, é: antigamente eu ia pra escola usando um saco plástico de bolsa, eu andava 50 quilômetros a pé, nadava num rio de piranha, comia farinha na hora do lanche. E assim, pra todo mundo que é o Charlinho aí, o Charlinho que só queria estudar, é justamente por isso que a escolaridade era baixa pra caralho há 40 anos atrás. Todas as vezes que a galera fala no passado é que a escola era bom e blá blá blá, gente, a escola era pra poucos. Durante a ditadura militar, que geralmente é o período do qual essas pessoas estão se referindo, não existia percentual mínimo investido na educação. Não existia um percentual mínimo, como tem hoje, de investimento federal na educação, por exemplo. E, eu não sei se vocês sabem disso, mas o ensino médio não era obrigação do Estado. Por isso que vocês só escutam... Perdão, por isso que vocês escutam muita gente falando que só estudou até a 8ª. Porque foi depois do fim da ditadura que
o Estado começou a ser obrigado a fornecer ensino médio para todo mundo. E eu fiz recentemente uma fala, quando eu fui entrevistado pelo João Gordo, a respeito da greve dos queixadas. E isso despertou muito o interesse das pessoas sobre movimentos sociais bem-sucedidos e aguerridos dos brasileiros. Porque eu tava tentando provar para vocês como os brasileiros não conhecem a própria história de luta. E é mérito dos professores do período da ditadura que se organizaram e lutaram pra caramba que a gente tem alguma melhoria no ensino dos dias de hoje, tá, gente? A Confederação dos Professores do Brasil, o Centro de Estudos Educação e Sociedade, a Associação Nacional da Educação, esses sindicatos, um monte de organização, foi tudo fundada na época da ditadura. E tudo isso para pressionar o Estado a aumentar o investimento na educação pública. Isso sem falar da Uni e da UBS, que são entidades que tiveram um protagonismo muito importante nessa época. E aí depois, na Constituição de 88, a gente conseguiu o quê? Ensino obrigatório fornecido pelo Estado dos 4 aos 17 anos e o percentual mínimo de investimento. Que são coisas que hoje em dia a gente meio que toma como dado, mas foi por conta de luta da classe, luta da categoria organizada. O artigo 212 da Constituição diz que o governo federal deve investir no mínimo 18% da sua arrecadação em educação pública. E os estaduais e municipais nunca menos que 25%. Então é claro que isso aqui tem problemas. Pra onde, de onde tá vindo esse dinheiro, etc. Mas vocês conseguem ver como isso aqui é uma vitória? E essa vitória não foi dada de mão beijada. Da mesma maneira que o SUS não foi dado de mão beijada. Não negligenciem como a luta é capaz de trazer benefícios imediatos, tá, gente? A gente não acredita no socialismo como panaceia. Tampouco a gente vai ficar sentado esperando ele vir pra melhorar a condição da classe trabalhadora hoje. Outra coisa que a gente também toma como dado. Foi nessa época que a Constituição também garantiu que não só o Estado deve fornecer a educação, mas os meios para que a educação seja acessada. Lembra que eu tava falando do menino Charlinho que anda descalço nas pedras e nada no Rio de Piranha? Não adianta ter a escola se ele não consegue chegar lá. Então a gente tem programa de transporte, tem o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, programa de alimentação escolar. Isso tudo é responsabilidade do poder público. Eu não estou debatendo se isso aqui funciona. Eu estou debatendo que isso aqui não existia antes. Vocês têm noção disso? Nada disso existia antes da Constituição de 88. E isso tudo foi mérito da luta e da organização dos professores e dos estudantes. E essa luta continuou muito aguerrida na década de 90 para isso aqui não virar letra morta. Porque a gente teve grandes derrotas também na época do neoliberalismo. Eu já fiz umas lives sobre isso. Inclusive, com a própria Suede que escreveu esse roteiro, a gente fez uma live falando só sobre educação, que a gente fala sobre como a década de 90 foi o início do projeto de sucateamento que a gente está vendo da educação pública agora. A década de 90 plantou, o governo Fernando Henrique, né, plantou o embrião do sucateamento que a gente tá vendo agora. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como os professores contra-atacaram contra a ditadura e conseguiram essas conquistas que são tão importantes hoje em dia que a gente toma como dado, como se fosse uma coisa que sempre existiu. A chamada greve mais longa da história do magistério completa 30 anos. Era a mais longa da história do magistério naquela época, tá, gente? Depois, em 2005, a gente teve uma mais longa. Mas era a mais longa naquela época. Há 30 anos, em abril de 87, as professoras e professores de Curitiba construíram a greve mais longa da história da categoria naquela época. O movimento teve início no dia 2 de abril e se estendeu por 40 dias, mesmo com o corte de salário e sob forte ameaça de demissões. Não era ditadura mais, mas essas organizações vêm da época da ditadura, isso aqui é antes da Constituição. Realizada antes da legalização dos sindicatos no serviço público, a greve de 1987 é exemplo da luta pela redemocratização e contra o arroxo salarial que incendiou o país no final dos anos 80. Com o corte do salário de abril, o magistério manteve a greve com a organização de empréstimos e arrecadação de alimentos junto à comunidade. Eu tô trazendo isso aqui para dar o exemplo de como foi essa luta que trouxe esses benefícios. Vou dar mais um exemplo. A Assembleia relembra 40 anos de greve que enfrentou a ditadura em Pernambuco. Isso aqui é só mais um exemplo, tá, gente? Tem milhares de exemplos. Abre aspas. Os 40 anos da greve dos professores de 79, aí sem ditadura militar, que uniu docentes da rede particular e da rede pública com reivindicações salariais e manifestações contra a ditadura. Foram relembrados em grande expediente especial da Assembleia Legislativa nessa quinta. Iniciada no dia 25 de maio daquele ano, a greve foi realizada contra a vontade das direções sindicais da época e lançou as bases para a nova organização sindical que surgia com a retomada da democracia. Por que tá falando de retomada da democracia? Porque isso aqui foi depois da abertura, tá? Foi depois da anistia. A reunião foi solicitada pela deputada Tereza Leitão do PT. Abre aspas. Para a maioria das pessoas, aquela foi a primeira greve que elas participaram. E nós precisamos, ao mesmo tempo, conduzir a greve e enfrentar o aparelho repressor.
Muitos companheiros perderam o emprego por conta da paralisação, fecha aspas, relatou Sueli Santos, uma das militantes de base que ajudou a coordenar o movimento. Na época, Sueli estava em seu primeiro emprego, como professora do jardim de infância. Ela lembrou que a maioria dos grevistas era formada por jovens, e assim como ela, não concordavam com a postura subserviente dos sindicatos em relação ao governo, mas não tinham experiência em cargos sindicais. A greve dos professores da rede particular durou até 5 de junho de 79 e se encerrou após a conquista de um aumento de 58% dos salários. Aí vocês têm alguma dúvida de que luta funciona? Enquanto isso, a paralisação da rede pública se alongou por mais um mês, com professores em vigília na frente da Secretaria da Educação para pressionar o governo, mas terminou com as reivindicações dos docentes não sendo atendidas. Abre aspas. O que eu acho bonito é que, em meio aos escombros de um Estado opressor, construímos uma democracia operária que deu origem a um novo sindicalismo, mais ligado às bases, que depois virou fundamento para a criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A CUT viria a se tornar uma das maiores centrais sindicais do planeta Terra na década de 80. Gente, se cada estado tivesse uma pesquisa de paralisação, greve, professores, vocês vão encontrar esse tipo de exemplo, tá? Essas greves subsequentes, principalmente na década de 80, conseguiram fazer com que essas conquistas fossem alcançadas na Constituição de 88. Entendem? E houve resultado. Na educação, a gente consegue mensurar o resultado direto na educação? Mais ou menos. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Isso aqui que eu tô mostrando é uma tabela de número de matrículas no ensino médio. Aqui tá por estado e a gente tem o total aqui. 1970, nós tínhamos 3.983.458 matrículas no ensino médio em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A gente fez uma comparação de antes e depois das reformas da Constituição. O que a gente consegue ver nas vésperas da Constituição? Por exemplo, aqui, ó. Logo depois da Constituição, um pouquinho depois, vocês podem ver que não mudou muito, né? Eu falei de 3.900.000, a gente tem aqui em 91 3.700.000 no total. Só que aí, quando essas reformas começam a funcionar, isso aqui tem um aumento de quase o dobro aqui. Em 98 já tá praticamente o dobro. Quase 7 milhões. Então isso aqui a gente consegue ver quantitativamente que o acesso à escola aumentou. E o acesso é o primeiro passo, né, gente? Claro que tem muito que se fazer ainda. O acesso à escola no Brasil melhorou bastante. A escola é muito precária. Mas antes, sequer o acesso existia. E, de novo, gente, isso aqui não é mérito do governo Sarney, Collor, FHC. É mérito da luta aguerrida de mais de uma década dos professores e alunos organizados como categoria. Entendem isso? É muito mais eficiente para o Brasil investir no acesso à educação do que esperar que nós tenhamos 3 milhões a mais de charlinhos andando descalço e nadando com piranha, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo também? Currículo é secundário em relação a isso. Tem outros avanços muito mais importantes que a gente tem que olhar agora, e o currículo não é um deles. Eu não tô dizendo que não é importante, o nosso currículo é extremamente conservador, muito problemático, ele tá sendo inclusive atacado. Só que a direita diz que o currículo é a raiz do problema, e a única coisa que ela oferece na melhoria da escola, principalmente da escola pública, é reforma curricular. Todas essas outras coisas que a gente está apontando aqui nunca são oferecidas pela direita. Tanto que os últimos movimentos grandes dos últimos anos foi BNCC e Novo Ensino Médio. 2 reformas curriculares. Você não tem visto um grande movimento para mais acessibilidade na escola em diferentes níveis. E tô falando grande movimento, de nível federal, que vai pro debate público. Uma grande reforma que consiga tornar o ensino mais acessível. Mesmo que seja com, digamos assim, um currículo obsoleto ou clássico. Porque se a gente altera o currículo, mesmo que ele seja bom, que não é o caso, com que prédio, com que equipe, com que conforto, com que calor, com que banheiro, a gente tem certeza de que a evasão escolar tem pouco a ver com o currículo. Ela tem muito mais a ver com a estrutura da escola, com o que rodeia essa escola. E, inclusive, com a reforma do ensino médio, a gente já consegue ver com dados de que a reforma no currículo não melhorou a evasão escolar. De forma alguma, tá? E por que eles insistem tanto em currículo? Por quê? Gente, a gente é muito materialista nesse aspecto, tá? A gente não gosta muito da ideia de que se alterou o currículo só para que as pessoas não tenham um pensamento crítico e para que as pessoas tenham dificuldade de questionar a sua realidade. Eu não duvido nem um pouco de que o pensamento crítico não é um estímulo. Só que a gente é bem mais materialista na hora de analisar isso. Sabe por que eles insistem tanto em currículo? Eu não sei se vocês sabem, mas junto com o ensino médio novo, com essa alteração radical do currículo, as empresas privadas começaram a oferecer para o serviço público consultoria e formação continuada de professores, porque junto com esse novo ensino médio veio uma pancada de disciplina que os professores não foram formados para administrar. E aí quem ensina? É o Lehman, é o Instituto Natura, é o Bradesco. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? A iniciativa privada lucra
muito com um novo livro didático, com um monte de publicação a respeito disso, com cartilha, com formação continuada de professor. Isso aqui tudo é também uma questão de tirar o senso crítico de dentro do currículo, mas principalmente ela é muito material. Ela é muito material. Eles querem alterar para oferecer formação para os professores. Entendem? É um gigantesco esquema para voltar a escola basicamente para o vestibular e para ministrar as formações desses cursos novos a partir da iniciativa privada. E desviando sempre dinheiro público, tá, gente? Porque quem contrata esses professores é o Estado e a Prefeitura. Pegou o esquema? E nada disso é conspiração, gente. A gente consegue traçar desde o financiamento do lobby do novo ensino médio até a oferta de cursos, tá? Os mesmos grupos de pressão. E aí, é claro, também quando você fala que o problema é só o currículo e que ele vai ser resolvido com o currículo, é a maneira também mais barata de resolver, entre aspas, o problema. Porque aí o Estado também justifica que não é necessário uma reforma da infraestrutura. E isso permite esse tipo de coisa. A LESP aprova PEC que permite redução do orçamento da educação. Tá faltando uma palavra aqui, né? O projeto foi aprovado por 59 votos favoráveis e 19 contrários. Projeto do governador Tarcísio de Freitas quer mudar a Constituição Paulista para permitir que o dinheiro reservado para a educação seja usado também para a saúde. Não é necessária a sanção do governador. Esse tipo de corte de gastos, ele é bem categórico. Ele é para tornar cada vez mais necessário o uso do ensino privado. Para fazer com que as pessoas não tenham escolha a não ser escolher o ensino privado. Entendem? Então esse projeto de sucateamento da educação não é um projeto que parte de incompetência, tampouco de um plano maligno para tornar as massas mais alheias. Porque isso parece muito conspiratório, tá, gente? É bem material mesmo. Eles querem subfinanciar a pública para que as pessoas não tenham opção se não pagar pela privada. Os grupos de pressão que fazem pressão sobre o governo, por exemplo, são os grupos ligados à educação privada. E não só isso. Não só o Tarcísio, né? Corte de gastos. A educação perde 42,3 bilhões até 2030. Alvos são verbas para ensino integral. Proposta libera no orçamento do MEC recursos hoje carimbados, entre aspas, para educação integral. Missão seria transferida para o Fundeb, que também custeia salários e obras ONG vê risco. Abre aspas. O pacote de corte de gastos anunciado pelo governo federal nessa quinta-feira, governo federal do Lula, retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. A medida pode afetar principalmente uma promessa da campanha do governo Lula, a expansão do ensino em tempo integral. Isso aqui é para fazer cumprir o teto de gastos soft, também conhecido como arcabouço fiscal. Quem lucra... eu vou responder essa pergunta. Quem lucra com a incompetência? Qual indústria? Que indústria? Que indústria que o Brasil tem? O Brasil está se desindustrializando há 30 anos. O setor de tecnologia do Brasil é baixíssimo. Quem disse que a burguesia brasileira tem interesse em financiar cada vez mais, em acesso público, o ensino para mão de obra qualificada? O Brasil é um país agroexportador, que exporta commodities. É um país de baixo valor agregado, de mão de obra desqualificada, com baixa tecnologia. De novo, para que a burguesia vai querer investir em ensino público de qualidade? Mais aqui, gente. Governo do Paraná fecha escolas EJA do campo e dificulta acesso à educação. Desde 19 foram encerradas ofertas de EJA médio e fundamental em 81 locais. Em 2024, mais escolas devem ser fechadas. Mais aqui. Tô dando só evidências do sucateamento da educação, tá, gente? Haddad diz que vai propor a Lula mudanças no formato de pisos de saúde e educação. Isso aqui vocês já sabiam, né? Isso aqui repercutiu bastante. A alteração nos pisos teria o objetivo de evitar colapso nas regras fiscais do país. Então, assim, colapso nas regras fiscais? Ah, não. Ah, não. Agora, colapso em toda uma geração que vai ficar sem educação de qualidade, aí a gente... é um sacrifício que o Haddad está disposto a fazer. Isso tudo para garantir que não falte dinheiro para banqueiro e especulador, né, gente? Porque aí não tem como, né? Isso aqui é luta de classes. Explícita. Isso aqui é a luta entre a burguesia querer mais dinheiro público financiando seus negócios e os trabalhadores querendo mais educação pública e acessível de qualidade. Isso é luta de classes antagônica. E o poder da ideologia é tão forte que vocês vão ver a rodo brasileiros defendendo que a solução para isso é privatização de escolas. E que não só a privatização é uma solução, como a escola tem um problema de currículo por não ser útil, que foi o que eu falei no começo. A escola boa é a escola que ensina coisas úteis e que, pior, na minha opinião, pior, bota moral. E esse papo de botar moral é o que sustenta a expansão de escola militar, que atendam interesses corporativistas da polícia militar. E eu já falei isso aqui em outra live.
Escola Militar e Cívico-Militar é cabide de emprego para PM aposentado. É cabide de emprego para PM aposentado ganhar 15 mil reais, 11 mil reais, sei lá quanto que é o salário, para ser bedel de corredor e ficar olhando se moleque tá com mullet, se as meninas estão com a meia da cor certa. Esse é o trabalho de PM em escola cívico-militar, tá? É cabide de vagabundo pra ficar ganhando uma bica, pra não fazer porra nenhuma e ficar hasteando bandeira. É isso. E aí, por conta desse discurso de que escola tem que meter moral, aí a população começa a apoiar achando que o problema da escola é disciplinar. Sendo que a gente acabou de falar aqui no começo, tem criança desmaiando de calor em escola. Então é por isso que a gente fala, gente, nós marxistas, os fatos são teimosos. Os fatos são teimosos. As pessoas que falam isso não pisam numa escola desde a época que fizeram escola. O problema da escola é a estrutura e basta olhar, você não precisa nem estudar isso. É falta de condição física. É falta de prédio. É problema real. Os alunos passam mal de calor na escola. Isso é imoral. Então veja, lembra que eu falei da época da ditadura e das conquistas que foram alcançadas por conta da luta dos professores? Lembram disso? De que maneira a gente supera isso? Com a organização das categorias dos professores. Lembra que as professoras conseguiram fundar um novo sindicalismo e vencer a burocracia dos sindicatos submissos e com medo do governo militar? É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Então, eu quero dizer o seguinte, gente. Professor, organize-se. Organize-se. Eu quero puxar o gancho para uma coisa aqui. Se você já não é organizado num sindicato classista, e classista no sentido de que tem perspectiva de classes, num sindicato combativo, eu quero fazer um convite para você. Eu faço parte de uma organização chamada Soberana. É uma organização marxista-leninista que trabalha principalmente com a disputa da consciência de classe e com a organização dos trabalhadores na internet utilizando as ferramentas digitais. Hoje em dia, muitos professores estão submetidos às ferramentas digitais como meio de trabalho. São professores terceirizados, são professores pejotizados, que trabalham à distância em condições muito precárias, com uma extração de mais-valia absurda. O que nós fizemos? Nós fundamos uma frente de massas para organizar politicamente, formar politicamente os professores e também ajudar a combater a precarização dos trabalhos dos profissionais da educação. Essa frente de massas chama-se Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar. Por que Zoia Prestes? A Zoia Prestes é filha do Luiz Carlos Prestes, talvez um dos comunistas mais importantes que já viveu no Brasil. A Zoia é educadora, ela estudou educação na União Soviética, porque ela cresceu na União Soviética, e ela é uma grande tradutora do Vygotsky. Ela está fazendo um trabalho importantíssimo de traduzir direto do russo para o português a obra do Vygotsky. A Zoya é uma educadora muito importante e ela é comunista até hoje. Ela carrega a bandeira que o pai dela carregou. A gente quis homenagear a Zoya com o nome da Frente de Massas. E a gente quer convidar você, professor, você, professora, a entrar no CESPEN. Procure o Instagram do CESPEN e organize-se com a gente. E eu vou explicar um pouquinho de como funciona para ver se te contempla, tá bom? Como que funciona? Um dos nossos projetos são cursos particulares. Se você conhece o Sameca, que é a nossa outra frente de massas, a Saúde Mental Camarada, o formato é igual, tá? O Sameca é de Psis. Se você é Psi, inclusive, conheça o Sameca. Como o Sameca é o mais antigo e o maior, talvez vocês já conheçam. O CESPEN funciona da mesma maneira. Com cursos particulares ministrar aulas particulares com o valor muito abaixo do mercado e com o valor indo integralmente para os professores. Não fica um centavo com a frente de massas, tá? E, além disso, preenchendo uma ficha, os alunos podem pleitear meia ou valor social, que é praticamente um valor simbólico. O que a gente consegue com isso? No Sameca isso já existe. As aulas são mais baratas para quem compra e quem oferece ganha mais. Isso é o que a gente ganha quando a gente exclui o lucro da equação, tá, gente? Quem paga, paga menos, quem recebe, recebe mais. Entendem? E quanto mais apoio financeiro a gente conseguir, mais a gente consegue oferecer as vagas de valor social. Mais a gente consegue expandir as vagas de valor social, porque os professores estão sempre recebendo pelo seu trabalho. Sempre. Eu falei que o objetivo era combater a precarização do trabalho dos professores. Isso é também para evitar que os professores particulares tenham que ser influenciadores, tenham que ficar fazendo dancinha do TikTok para conseguir aluno. Não tem mais. Não tem mais. Nós da Soberana fazemos o alcance. Os professores vão dar aula, vão fazer o que eles fazem de melhor. E nós temos um segundo projeto, que é o Cursinho Popular do CESPEN.
É um cursinho no qual professores remunerados vão ministrar aulas gratuitas para adultos e adolescentes que queiram prestar o Enem. Vou repetir. A aula é gratuita. Os professores são pagos. Vocês sabem que o Enem é a principal porta de entrada para a universidade pública no Brasil. Tem um monte de aluno que não consegue disputar em pé de igualdade porque não teve acesso à formação necessária para fazer a prova. A gente está se organizando para conseguir nivelar os alunos de escola pública e, com isso, a gente está organizando os professores, fazendo debate político, tanto sobre educação quanto sobre marxismo-leninismo, sobre uma política revolucionária na luta pelo socialismo e, ao mesmo tempo, tentando melhorar a qualidade de vida dos professores e impactar positivamente os alunos. Para que os professores consigam ser remunerados de maneira digna, é por isso que tá aí fixado no chat o Apoia-se do CESPEN. Organize-se com a gente. Eu quero até mostrar uma coisa para vocês. Pera aí, rapidinho. Esse é o panfleto que a gente distribui. Centro Zoia Prestes de Educação Multidisciplinar, professor, organize-se. Feito pelo nosso grande camarada do CESPEN, o Vitor Hugo. A gente distribui esses panfletos na rua. Então não é só na internet, é fazendo a ponte entre as mídias digitais e a vida real, tá? Então o Apoia-se tá aí. Se você acha que esse projeto faz sentido, se você quer tornar possível esse tipo de projeto político que soma tanto politização e organização de categoria, quanto oferecimento de serviços e melhoria da qualidade de vida pros profissionais, apoia.se/CESPEN, com Z de Zoia Prestes. Beleza? Qual a idade mínima para participar do cursinho? Não existe idade mínima. Sou professor de inglês com método próprio há 4 anos, sem formação acadêmica. Consigo me organizar? Sim! Venha se organizar com a gente. Nós temos núcleo de línguas. Beleza? Ah, esqueci de falar isso, gente. Eu não vou fazer live no carnaval. Eu vou tirar uma folga, não pra descansar, mas pra dar os retoques finais aqui na infraestrutura que eu tô construindo. Eu preciso um pouco desse tempo, porque tá envolvendo construir parede e quebrar a parede e etc, né? E é mó saco isso. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo tá tomando muito da minha sanidade. Então, vou aproveitar o carnaval aí. E ninguém merece também ficar falando de pauta política no meio do carnaval. E eu só digo uma coisa. Protejam-se do sol, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não façam que nem eu e passem protetor perto do cabelo. Pra quem tava aqui no passado, eu fui pro carnaval e eu não quis encostar o protetor no meu cabelo e eu fiquei com uma onda vermelha aqui. Vocês lembram disso, né? Minhas tatuagens ficaram tudo rosada em cima. Você trampa como pedreiro pra você ver como tá a situação dos professores no Brasil, né? Então é isso, gente. Beijo, fiquem bem e até...